Daí você me pergunta, por que algumas pessoas são contra o Dia da Consciência Negra? E qual o dia que eles gostariam que tivesse? Na verdade, eles gostariam que tivesse o Dia da Consciência Humana, porque eles alegam que todos são iguais. Biologicamente, né, até que nós podemos ser iguais, mas diante das questões sociais nós não somos iguais, porque na nossa sociedade existem as desigualdades sociais. Então é nisso que nós vamos refletir um pouquinho. Hoje, existe a desigualdade ainda? Porque naquela época a gente percebia que existia a desigualdade. Então existia o colonizador e existia o escravo. Então o colonizador era aqui, digamos, e o escravo era aqui. Existe essa desigualdade ainda hoje? Sim, existe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos presidentes da República aqui no Brasil, tá, gente? Nós não estamos falando de Estados Unidos nem de outros países. Nós estamos falando exatamente do Brasil, tá? Até porque eu vi o comentário de um ator negro falando que o racismo só vai deixar de existir quando deixarmos de falar a respeito dele. Mas nós estamos falando de Brasil e muitos atores, muitas pessoas da mídia brasileira foram a favor do que esse ator, desse polêmico comentário desse ator norte-americano. Então, Brasil, nós tivemos algum presidente da República negro? Quantos juízes negros nós temos? Falo de juízes negros, não juízes de futebol, mas lá do judiciário que nós vimos em um dos nossos vídeos. Médicos, quantos médicos negros nós temos? Então, para a gente ver que existe uma desigualdade muito grande no Brasil com relação à questão da cor da pele. O nosso Código Penal brasileiro, para quem não sabe, você que é pequenininho, nosso Código Penal brasileiro, que nós vimos lá no vídeo um pouquinho sobre o judiciário, que é a questão das leis, é aquele que rege, por exemplo, se alguém for preso, fizer alguma coisa errada, o Código brasileiro, o Código Penal brasileiro é aquele que rege, é que faz as leis, por exemplo, com relação a um crime, tá? O nosso Código Penal brasileiro é um pouco racista, tá? Então, eu não vou aprofundar isso, mas a gente pode um dia conversar a respeito. Então, esse Dia da Consciência Negra é bem isso, é para nós nos conscientizarmos que existe sim, existe uma desigualdade racial com relação aos brancos e negros, tá? E isso eu aprendi ao decorrer da minha vida, né? Porque as pessoas muitas vezes ouvem, você é branca. A cor da minha pele é clara, mas eu não me considero branca, eu me considero negra. Até porque os meus tataravós, eles foram escravos. Os meus bisavós negros, né? E meu avô negro. Então eu tenho a minha descendência é negra, tá? Então eu me considero negra, tá? Mas por ter a pele um pouquinho mais clara, eu não passei por tanto preconceito por conta disso, tá? Outra coisa que a gente vai falar nesse vídeo é a questão que nós ouvimos muito falar. Nós somos um povo afrodescendente. Afrodescendente? Eu sou descendente do continente americano? Hein?
Você é descendente do continente africano? Tá. Então, essa é uma questão para a gente pensar também, né? Eu não sou descendente de um continente. Eu sou descendente de uma raça, da raça negra, tá? E não de um continente. Porque afrodescendente africano é o continente. E eu não sou descendente do continente africano. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, que nós precisamos refletir. Tá? O Dia da Consciência Negra é um dia para refletir e muito sobre essas questões. Tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a culinária e um pouquinho sobre os crimes raciais. Até a próxima!